volta com a segunda aula da unidade 2. Na aula anterior, vimos sobre a importância da formação de quem forma e agora vamos falar com mais detalhes sobre os colaboradores do departamento infantil. Quem é quem e o que faz? Por que é importante que cada colaborador conheça a estrutura e suas funções? Bom, como falamos na primeira aula da unidade 1, é importante cada igreja ter definido o objetivo, missão, visão e valores do departamento, que isso vai nortear a equipe. Para que o objetivo seja alcançado, é fundamental que todos os envolvidos entendam sua função, todos colaborando juntos no mesmo propósito, formando as crianças que frequentam a congregação. Então, traremos aqui como exemplo o trabalho desenvolvido no Departamento Infantil Crianças do Sonho, do Ministério Sonho de Deus. O Elinho vai mostrar pra gente como é estruturado. Vamos lá? Mostra aí, Elinho. Olha só. Nossa estrutura aqui é assim. Nós temos o líder, temos o secretário do departamento, os coordenadores e temos os formadores, junto com eles os auxiliares e o pessoal do apoio. E lá em cima, do lado do líder, temos o conselho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Vamos ver quem é quem? Claro que aqui, olha, nós vamos trazer uma breve definição, tá certo? Mas na prática é muito mais abrangente que isso. Então vamos dar uma olhada. O líder. O líder é a pessoa que lidera o departamento infantil. Ele é responsável por estar sempre em contato com o líder da igreja, o apóstolo, o pastor, né? Quem é ali que está responsável, liderando a igreja. E ele vai estar ali alinhando o conteúdo que é ministrado com as crianças. E isso é muito importante. O líder da igreja precisa saber o que está sendo ministrado com as crianças. E o líder do departamento, ele vai também informar a respeito de situações específicas que precisem de um cuidado especial. Então, por exemplo, de repente algum desentendimento com algum pai, com a equipe, alguma observação mais delicada relacionada a alguma criança que de repente precise chamar a família para conversar. Então, tudo isso aí é muito importante e o líder precisa ter esse contato com o líder da igreja. E aí, vamos lá, vamos para o secretário agora. Quem que é esse secretário? O que ele faz? É a pessoa responsável por questões burocráticas, de secretaria mesmo, tipo lista de presença, escala da equipe, vai estar atento aos aniversariantes, enviar informativos para a equipe, para os pais. Então, ele está ali como braço direito do líder. Agora, vamos ver quem são os coordenadores. Os coordenadores, eles são os responsáveis pela coordenação do culto, como coordenador de uma escola mesmo, sabe? Então, olha, ele vai verificar a equipe escalada, vai ver se eles estão presentes, se todo o material e os recursos pedagógicos que vão ser utilizados naquela aula, se eles estão prontos. Ele vai ser também quem vai resolver ali conflitos entre as crianças, de repente entre a criança e o formador. É também quem vai transmitir aos pais e responsáveis qualquer ocorrência que tenha acontecido, além de informar o líder a respeito de como foi o andamento do culto. A gente implantou isso aqui no Crianças do Sonho e, gente, olha, é impressionante ver como deu outra dinâmica no culto infantil, sem contar a melhora na questão da comunicação. Então é muito importante isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no bate-papo, né, que a gente vai falar sobre ocorrências, mas, por exemplo, às vezes chegava o pai para buscar a criança na sala e o formador já estava ali irritado com aquele mundo de crianças, às vezes um dia que a aula foi ali mais agitada e o pai chega e fala assim, e aí, como é que foi a aula hoje? Como é que foi meu filho hoje? Ah, seu filho hoje deu muito trabalho, você imagina. O pai que sai do culto, né, cheio de alegria e recebe essa notícia. Agora, não é que nós não vamos falar o que aconteceu, né, mas o coordenador, ele estando do lado de fora, é outra conversa. Porque aí ele não tá naquele calor, naquela agitação do momento ali, né, do que aconteceu. E aí vai poder trazer o pai, trazer a criança, poder conversar. Então, olha, isso deu outra dinâmica. Depois que nós implantamos isso, os coordenadores, realmente fez muita diferença. E agora a gente vai falar sobre os formadores. Embora todos os que colaboram no departamento infantil sejam formadores, né, porque estão contribuindo, colaborando ali na formação das crianças, especificamente nós chamamos de formadores aqueles que estão na escala para ministrar a palavra no culto infantil. Então é aquele que vai ficar responsável pelo plano de aula e ministrar aquele tema com as crianças. Ele vai transmitir o conteúdo ali, ele vai cumprir ali o roteiro da aula e ali nós recomendamos que, na verdade,
o formador se mantenha sempre na sala. Ele só sai da sala se realmente for necessário. E aí nós temos o auxiliar. O auxiliar é aquele que vai estar junto do formador o tempo todo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que é muito importante. A função do auxiliar é muito mais do que levar as crianças ao banheiro, beber água, porque às vezes fica assim, sou só auxiliar, né? Vou só ajudar o formador. Não. Auxiliar, e aqui eu quero trazer, e a gente sempre fala isso para auxiliar, geralmente quem começa no departamento começa como auxiliar, a gente fala dessa importância. Olha, auxiliar, essa palavra vem da mesma raiz da palavra Espírito Santo, paracaléu, estar ao lado. Sua função é fazer lembrar, é também ensinar, é cuidar, é cercar, ou seja, precisa estar atento o tempo todo e sempre em harmonia e concordância com o formador. O auxiliar, inclusive, ele precisa estar preparado para, se alguma eventualidade o formador precisar faltar, ele vai poder substituir. Quantas vezes isso aconteceu aqui conosco, né? E aí pessoas foram ativadas, muitas delas nem se sentiam capazes, né? Nem se sentiam aptas para serem formadoras, mas quando foram ativadas, de repente ali por um acaso, né? Se revelaram excelentes formadores. Então é importante estar sempre por dentro de tudo que vai acontecer e estar sempre preparado. Olha, Davi estava ali só passando para deixar um lanchinho para os irmãos, não é mesmo? Mas ele chegou na hora certa e se revelou um grande guerreiro. Então é isso, olha, quem começa no departamento infantil, começa com a gente aqui como auxiliar, para poder treinar mesmo, observar, aprender, ver como funciona, e então depois a gente vai observando, essa pessoa vai crescendo, e aí ela de repente se torna um formador ou um coordenador. E aqui ainda falando sobre auxiliar, é importante que ele se submeta ao formador, e não tome a frente da aula assim, sabe, como quem passa por cima. Não, a menos que, lógico, se o formador der alguma abertura, ou até mesmo pedir, olha, nessa parte aqui, nessa etapa aqui da aula, você pode fazer isso daqui? E ali, então, ele também está sendo ativado pelo formador, né? E vai trabalhar de acordo com o que o formador for ali orientando, for junto com ele. Bom, então vimos aí quem é o líder, o secretário, os coordenadores, os formadores e os auxiliares. E quem é esse apoio que nós colocamos aí ao lado? É uma equipe de pessoas que fazem parte ativa do dia a dia do departamento, mas elas não estão na escala dos cultos. Elas atuam em eventos específicos, ajudando com logística, decoração, organização, preparando o lanche, alguma coisa do tipo. Mas elas estão sempre ali servindo nos bastidores. E por fim nós temos o conselho. Você viu que ali do lado, ali no organograma que nós colocamos, que nós trouxemos, do lado ali do líder tem o conselho. E que conselho é esse? É uma equipe de profissionais da educação e da saúde, então, ou seja, pedagogos, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas e outros que auxiliam a gente na elaboração de projetos. É uma equipe de profissionais da educação e da saúde, então, ou seja, pedagogos, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas e outros que auxiliam também na elaboração de projetos e até mesmo de aulas. Eles colaboram conosco no desenvolvimento de conteúdos para que seja mais adequada a cada faixa etária e assim a gente possa atender as crianças de forma mais integral. Esse conselho, olha, eu vou falar para você, é espetacular. E aí, geralmente, como que nós fazemos? Nós nos reunimos, propomos o projeto, fazemos ali uma chuva de ideias e depois vamos adequando, né, até que a gente chegue ao produto final. O Criança do Sonho, olha, nós temos vários projetos que são desenvolvidos com plano de aula, são muito bem detalhados, conteúdos adequados a cada faixa etária e tudo à luz do novo pacto. Na terceira unidade, nós vamos falar mais sobre isso, sobre roteiro do culto infantil, sobre plano de aula, vamos dar sugestões de como elaborar esse plano de aula, então fica com a gente, hein, que ainda tem muito mais. Bom, nós vamos passar agora para uma parte que é um pouco mais burocrática, se a gente pode dizer assim, né? Nós vamos falar sobre procedimentos gerais de secretaria, até o nome, né? Procedimentos gerais de secretaria. Claro que são, assim, sugestões, apenas compartilhando da experiência que nós temos vivido ao longo dos anos, né? E ficando a critério de cada igreja como proceder. E o Clube dos 5, é claro, meus amigos, eles vão me ajudar nessa aí. Então vamos lá, a gente vai começar pelo Elinho. Então, primeira questão aí, a comunicação com a equipe. A comunicação com a equipe é fundamental para que não haja mal-entendido e para que todos sejam inteirados das programações e até mesmo situações específicas relacionadas a determinada criança e família. Então,
acontece isso, né? Muitas vezes acontece alguma situação específica com alguma criança e a gente precisa comunicar à equipe do que está acontecendo. Então a gente reúne a equipe e aí a gente comunica, às vezes trata, olha, a forma de tratar melhor essa criança é dessa forma aqui. Então tudo isso é muito importante. E aí o que acontece? Com o avanço da tecnologia, né? Olha, não nos faltam ferramentas para otimizar essa comunicação. Então você busca aí a melhor forma para que você esteja conectado com a sua equipe, seja por meio de mensagem, ligações, reuniões, enfim, que você possa aí estar sempre em comunicação com eles. O outro quem vai trazer pra gente é o Nicos. O Nicos vai falar pra gente sobre escala. Bom, tratando-se de criança, o ideal seria o quê? O ideal seria que o mesmo formador, o mesmo auxiliar estivesse com a criança estivesse com essa... De novo, tá? Vou parar aí, vou de novo, rarará. Vamos ver com o Nicos outro ponto? Vamos lá? Olha, nós vamos falar agora sobre escala. Tratando-se de crianças, o ideal seria que o mesmo formador e auxiliar estivessem com a mesma turma todos os cultos. Isso proporciona às crianças mais segurança e estabilidade. Só que como a gente trabalha numa realidade de igreja, isso não é possível, né? Às vezes tem até algumas igrejas que é dessa forma, a pessoa acaba ficando sempre. Mas em geral é necessário fazer a escala dos colaboradores. De qualquer forma, já que tem que fazer a escala, que seja com a mesma turma, mesmo que seja uma vez no mês, mas que seja sempre com a mesma turma. E aí, como a gente faz aqui? A gente separa por faixas etárias. Cada igreja deve se adequar, claro, de acordo com a demanda de crianças que frequentam os cultos aí, né? E aí você remaneja sempre que necessário. Então, por exemplo, né, hoje nós atendemos 4 turmas. Nós temos 4 turmas hoje, mas nem sempre foi assim. Nós começamos com 2 turmas. Na verdade, nós começamos com todas as crianças juntas, né? E aí a gente fazia todas as crianças juntas. Depois, nós separamos em 2 turmas. Aí a gente fazia, a gente só atendia a partir de 3 anos, mas a gente ia até 12. E aí foram surgindo mais pessoas para colaborarem no departamento. E aí a gente dividiu então em 2 turmas, 3 a 7, depois de 8 a 12. Depois a gente viu que não funcionou, né? Foi aumentando o número de crianças, a gente viu que... percebemos que depois dos 10 anos já não era a mesma forma de falar. Então nós decidimos criar o departamento de adolescentes, né? Nós temos inclusive um módulo na EFATá chamado Ministrando para Adolescentes, justamente para falar do departamento de adolescentes na igreja. E aí nós chegamos também a fazer o berçário, né, por um tempo, e atendemos crianças de 1 ano, enfim, a gente foi adaptando, algumas coisas foram dando certo, outras coisas não foram dando certo, até a gente chegar no formato que a gente está hoje. Então, como que a gente faz? Nós escalamos hoje, nós temos 4 turmas, como eu disse, e aí a gente faz 2, 3 anos, 4, 5 anos, 6 e 7, 8 e 9. E aí nós escalamos em cada culto um coordenador que vai estar responsável pelo culto e pronto para buscar resolver qualquer ocorrência que aconteça. Depois, a gente escala um formador e um auxiliar por cada turma. E aí, no caso de turma, que de repente tenham crianças com necessidades especiais, inclusive a gente tem aqui, a gente vai ter uma aula bônus falando a respeito disso. Quando a gente tem turmas, então, com crianças com necessidades especiais, nós escalamos um auxiliar a mais para atender especificamente essas crianças. A gente dá essa atenção realmente para eles. Então, e geralmente são as mesmas pessoas que ficam com eles, porque isso é muito importante, principalmente para crianças com necessidades especiais, para dar estabilidade a eles, né, e incluí-las ali, e engajá-las em todo o trabalho que está sendo realizado. Nós realizamos um trabalho bem específico com crianças com necessidades especiais, a gente faz um atendimento personalizado e nessa aula bônus que eu falei para você, a gente vai estar aqui com a Rose, ela é uma pedagoga brilhante, faz um trabalho muito bacana e ela sempre nos ajuda aqui, a gente atende essas famílias, procura saber qual que é a necessidade específica dessa criança, faz um treinamento com a equipe para que a gente possa incluir essas crianças participando do culto em tudo que nós fazemos, ninguém fica de fora. Bom, vamos continuar aqui? O Cadu, nosso evangelista, ele traz pra gente a importância da lista de presença e cadastro das crianças e olha como isso pode ser uma ferramenta para evangelismo, vamos ver?
Um cuidado que se deve ter é com relação a essa lista de presença e o cadastro dos dados da criança. Não só para a gente acompanhar aí a frequência das crianças ao culto, mas também para a gente identificar a criança por meio de registro mesmo, que vai possibilitar chamar os pais ou responsáveis durante o culto. Então, às vezes acontece alguma ocorrência e a gente precisa chamar os pais. Então, hoje, há diversos recursos para isso. Né? Tem igrejas que comunicam por mensagem celular, tem outras que colocam no telão da igreja, tem outros que tem crachá, enfim. Cada igreja vai selecionar aí uma forma que corresponda à realidade local. Mas é importante essa verificação da lista de presença, né, para a gente poder ter esses dados para quando for necessário. Uma outra coisa também importante é você verificar semanalmente para identificar os visitantes, por exemplo, né? E aí entrar em contato com a família, agradecer a presença. Olha, a gente esteve aqui com fulaninho, poxa, que bacana. Olha, a gente quer convidar, queremos ver ele novamente domingo que vem, foi muito bom recebê-lo. E aí fala então, né, acompanhar essa família aí, de repente, para que ela possa voltar e a gente vai ver se eles vieram nos outros dias, então é muito legal. Outra questão importante do acompanhamento é poder observar as crianças que estão faltando. Isso é uma coisa que é muito importante a gente trazer para perto. E aí o líder, aqui eu quero que você preste atenção nisso, o líder ou alguém da equipe, ele precisa ser designado para entrar em contato com essa família. Mas veja, não dá para ser qualquer pessoa para entrar em contato com essa família. Precisa ser alguém alinhado com a igreja, alguém que seja fiel, que seja leal ao líder. Por quê? O que pode acontecer? De repente a pessoa vai ligar para lá, né, para o pai, não tô vendo, sentindo a falta do fulaninho, né? O que tá acontecendo? E aí a pessoa vai e tá chateado com alguma coisa da igreja e começa a falar do que aconteceu e começa a reclamar da igreja, né? E começa a falar e tudo mais. E aí vai que a pessoa, não, é assim mesmo. Imagina quem tá do lado de cá, que é do departamento, e começa, nossa vida, é mesmo, hein? Puxa. E aí se junta com quem tá reclamando e começa a dizer, é assim mesmo. Puxa. Não. Então isso não pode acontecer. O que a gente tem que fazer? Vai ouvir, vai se desculpar, vai incentivar a procurar um ministro para poder conversar e resolver a situação para que tudo se esclareça, tá certo? E outra coisa, terminou a ligação, falar com o líder da igreja, né? Ou passa para o líder, no caso, pode passar para o líder do departamento, que vai passar para o líder da igreja. Ou se for o próprio líder, passa para o líder da igreja, né? Para que tome essa devida providência, de repente, se for necessário chamar essa criança, né? Essa família, para poder tratar aquele assunto, resolver aquele assunto ali. Então, isso daí, entenda, não é fofoca, tá? Isso é um zelo pelo corpo de Cristo. Então, ligou para alguém, começou a reclamar da igreja, já para aquela reclamação ali, não dá continuidade, não dá corda e bora ver tudo o que for possível para a gente resolver essa situação. Então, vamos lá, hein? Outro ponto aqui é a atenção com os aniversariantes e ninguém melhor para falar disso que a pastora Belinha, tá vendo aí? Cumprimentar a criança que faz aniversário, isso demonstra carinho e cuidado. Por isso que é tão importante no cadastro constar ali data de nascimento, né, demais dados ali daquela criança, para que a equipe possa entrar em contato com essa criança, parabenizar, isso vai estreitar o vínculo, isso vai gerar um senso de pertencimento, né? Então isso é algo muito importante fazer. E além disso, claro, pode também fazer uma festa quando a criança chegar no culto, cantar parabéns, abraçar, orar por ela. Se quiser fazer também, de repente, uma festa para os aniversariantes do mês, alguma coisa assim, enfim, né? O que o Espírito Santo inspirar aí a igreja para fazer, faça e celebre junto com as crianças. E para fechar esses assuntos burocráticos, mas necessários, a Nina traz pra gente a importância do aconselhamento de pais e responsáveis. Aqui a demanda pode vir dos dois lados, hein? Tanto por parte dos pais, que identifiquem de repente uma necessidade de aconselhamento, né? De repente alguma situação que está acontecendo ali com o filho, o pai procura, olha, está acontecendo tal situação na nossa casa, ou fulaninho está passando por isso, né? Ou isso pode vir também por parte do departamento. Então, sempre que necessário, o líder deve buscar orientação com o pastor, com o apóstolo, o ministro responsável pela igreja, para saber a melhor forma de aconselhar os pais com relação às situações que surjam no dia a dia das crianças, né?
Então a gente chamar ali, procurar saber. Se for o caso, busca ajuda também do conselho, né? Porque tem questões que envolvem um conjunto de coisas. Tem o contexto familiar, tem o contexto psicológico ali, mais emocional da criança. Às vezes tem algo que é nutricional, né? Então é saúde junto com espiritual, junto com psicológico, enfim. Então, são coisas para nós levarmos em consideração. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, mas olha, temos um encontro marcado, hein? Além da aula bônus com a Rose, em que nós vamos falar sobre a educação inclusiva no ambiente eclesiástico, nós vamos ter um bate-papo sobre o dia a dia do departamento infantil com dicas que com certeza vão ajudar você. Espero você daqui a pouco, hein? Até mais!